Bom, pessoal, vamos para a nossa aula de hoje, que é sobre função afim. Então, primeira coisa, a gente tem que entender o que é uma função afim. Uma função afim é uma função também chamada de função de primeiro grau, tá? E ela geralmente é definida por essa expressão, ax mais b, aonde o a é um valor e o b é outro valor. Com um detalhe, o valor de a sempre vai estar acompanhado da letra x, enquanto que o valor de b vai ser um número qualquer, sem nenhuma letra do lado. Pode ser o 0, pode ser 1, pode ser 2. Então, uma função afim é uma função de primeiro grau e ela sempre vai obedecer aqui essa configuração, tá? Vai ter um valor junto do x mais outro valor que representa o b. Então, eu tenho o valor de a e o valor de b. E, ela é classificada como função de primeiro grau. Temos uns exemplos aqui de função afim. Então, nesse caso aqui, nesse primeiro exemplo, nós temos a seguinte função, 2x mais 1. 2x mais 1 é uma função afim. Eu vou ver se eu tenho os elementos aqui, se eu tenho os elementos a e b. O meu elemento a aqui é aquele que está acompanhado do x, então o meu elemento a é igual a 2, então a é igual a 2. E o meu elemento b é aquele número que está sozinho, sem letra nenhuma. Então, no caso aqui é 1. Então, no caso aqui, b vale 1. É uma função afim, tá? Tem os dois elementos, a e b. E pode faltar um deles também. Pode não ter o a, pode não ter um b, mas continua sendo função afim, tá? E aqui é só para a gente identificar. Então, o valor a é sempre aquele que está acompanhado da letra, no caso aqui do x, tá? E o valor de b é aquele número sozinho. Nesse segundo exemplo aqui embaixo, nós temos a seguinte função. F de x é igual a 4x. É uma função afim? Sim, é uma função afim. Só que se a gente olhar aqui, olha só. Esse valor que está acompanhado aqui do x, ele representa o valor de a. Então, meu a aqui nessa função vale 4. E o valor de b? Não tem. Como não tem o valor de b aqui, esse nosso b vale 0. E por último aqui um outro exemplo, onde eu tenho uma seguinte função. Menos x mais 4. Nesse caso aqui, olha só. Não tem nenhum valor acompanhando o x, mas subtende-se que vale 1. Então, nesse caso aqui, como tem o sinal negativo na frente, o valor de a é menos 1, tá? Como é menos x, o x aqui vale 1. Então, o valor de a é menos 1. E b é aquele número que está só, no caso aqui é 4. Então, o valor de b é 4. E aí a gente consegue identificar os elementos de uma função afim. Então, sempre vai possuir o valor de a e b, ou então pelo menos um deles, tá? E agora nós vamos aprender como é que classifica uma função afim. Uma função afim ela pode ser classificada, como função identidade. Quando é que é uma função identidade? Ela é uma função identidade quando o a for igual a 1 e b for igual a 0, tá? Então, toda vez que você tiver uma função afim e o elemento a dela valer 1 e o elemento b valer 0, nós temos uma função afim chamada de função identidade. Um exemplo aqui de função afim identidade, olha só. F de x é igual a x. Como eu disse para vocês, como não tem número nenhum aqui, esse x vale 1. Então, o a vale 1. Não tem valor de b aqui, então o b vale 0. Então, é um exemplo de uma função identidade. Um outro tipo de função afim é a função linear. Quando é que uma função afim ela é classificada como linear? Vamos ver um exemplo aqui. Ela é definida por ax. O que isso quer dizer? Que nesse caso, vai possuir um valor de a aqui, acompanhado da letra x. E o b sempre vai ser igual a 0. Ou seja, para ser uma função afim linear, não vai ter b, no caso b vai ser sempre 0, e sempre vai ter um número aqui acompanhado do x. No caso aqui, olha só, f de x é igual a 2x. O valor de a aqui vale 2, não tem b, então vale 0. Então, ela é uma função linear, tá? Então, ela é uma função linear porque ela possui um valor de a e o valor de b é igual a 0. Outro exemplo, f de x igual a menos 4. Quanto é que vale o valor de a aqui? O valor de a eu já aprendi, é aquele que está acompanhado do x. Então, o valor de a aqui vale menos 4. E o b que não existe vale 0. Então, uma função linear toda vez que obedecer essa regra aqui, tá? O b foi igual a 0. Um outro tipo de função linear é a função linear do tipo constante. Quando é que ela é desse tipo? Toda vez que o a for 0. Então, nesse caso aqui, eu sempre vou possuir o elemento b e nunca vou possuir o elemento a. Então, toda vez que isso acontecer, é uma função constante. Olha o exemplo aqui. F de x é igual a 3. Tem só o número 3 aqui.
Como não tem o x aqui, eu sei que isso não representa o valor de A, isso representa o valor de B, porque B é o número que está só sem letra. Então, nesse caso aqui, como não tem o A é igual a 0, tá? E o B vale 3. Aqui nesse outro exemplo, a mesma coisa. F de x igual a menos 2. Quanto é que vale o nosso B? Menos 2. Tem o valor de A, que é aquele que está acompanhado do x? Não tem. Então, vale 0. É uma função do tipo constante. E por último, nós temos uma função do tipo translocação. O que é uma função do tipo translocação? Tá? É quando o A ele vai ser igual a 1 e o B vai ser um valor diferente de 0. Tá? Então, nesse caso aqui, eu vou ter tanto o valor de A quanto de B. Só que o A vai ser obrigatoriamente igual a 1 e o B vai ter que ser um número diferente de 0. Exemplos. F de x igual a x mais 3. O nosso A aqui vale 1, tá? Está subentendido que vale 1x. E o nosso B vale 3. 3 é um número diferente de 0, então é uma função do tipo translocação. Um outro exemplo aqui, f de x igual a x menos 2. A mesma regra. O nosso A vale 1 e o nosso B é um número diferente de 0. No caso aqui é menos 2, tá? Então, nós temos um tipo de função chamada de função afim do tipo translocação. E para a gente definir o valor de uma função afim é muito simples, porque basta a gente substituir o valor da letra, tá, pelo correspondente dela. Então, nesse caso aqui, tem um exemplo de uma função afim, 5x mais 1. Tem uma função afim, tá? Ela tem o valor de A, que vale 5, e tem o valor de B, que vale 1. Só que o que eu quero calcular aqui é quando o x dela valer 1, quanto é que vai dar essa minha função afim? A única coisa que eu tenho que fazer é substituir o meu x da função afim por 1. No caso, por 1 na letra A. E lá na letra B, quando eu for resolver, eu vou substituir por menos 3. Vamos substituir primeiro na letra A aqui por 1. Então, a função afim é 5x mais 1. Aonde tiver x, eu vou colocar 1. Então, vai ficar 5 vezes, tá? O x aqui, que está perto do 5, ele multiplica com o 5. Então, se eu vou substituir ele por 1, vai ficar 5 vezes 1, mais o outro 1 aqui de fora. 5 vezes 1 é 5, e 5 mais 1 é 6. Encontrei o valor da minha função afim. Essa nossa função afim aqui, quando o x valer 1, ela vai dar igual a 6. E agora vamos ver aqui na letra B, quando o x da função afim ela vale menos 3. Vamos fazer o mesmo procedimento. Pegar a função, que é 5x mais 1, só que agora, no lugar do x, eu vou colocar menos 3. Então, eu vou ter 5 vezes menos 3 mais 1. E vou resolver. 5 vezes menos 3, quando você multiplica um valor positivo por um negativo, ele dá negativo. E 5 vezes 3 é 15. Então, dá menos 15 e mais 1 que está aqui fora. Menos 15 é uma dívida. Se eu devo 15 e só pago 1, eu continuo devendo 14. Então, o valor da minha função afim, quando o x for menos 3, é 14. Vejam que, dependendo do valor do x, a minha função afim dá um resultado diferente. Quando o x é 1, minha função afim vale 6. Quando o x é menos 3, minha função afim vale menos 14.